Fala aí, turma. Que prazer ter vocês aqui comigo hoje. Nós estamos dando início à nossa temporada 2024 de podcasts, onde todos os meses nós teremos aqui aproximadamente dois convidados para estar falando um pouco sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano, tá? Sobre inteligência emocional, inteligência espiritual. Nós vamos investir muito nesse 2024 nessa área. E eu estou hoje aqui para inaugurar essa temporada de 2024 uma pessoa muito especial. Na verdade, a pessoa mais especial da minha vida está comigo hoje aqui, que é a minha digníssima esposa, Bartíria Regiana da Silva Albuquerque, a minha amada, a mulher que é responsável hoje pela maior transformação que eu vivi nos últimos anos. É a mulher que me impulsiona, a mulher que me coloca para frente, a mulher que às vezes me freia também, me traz para a realidade, tá? Ela me traz muita lucidez por conta do seu perfil comportamental, até a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, estou muito feliz aqui, é o nosso primeiro podcast juntos, então recebam com muito carinho. Bartíria, seja bem-vinda. Uau, obrigada! Gostei do freio. O freio é importante. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje e dar início, né, a essa temporada aí de podcasts com o Valmer Albuquerque, que é o meu marido. Nós já estamos nessa jornada há alguns anos, né? Pelo menos uns 15 anos juntos, e tem sido maravilhoso estar na vida aí com você nessa parceria, na nossa família. E é um prazer muito grande estar aqui nesse meu primeiro podcast. Então, está sendo muito especial, está sendo satisfatório, tanto pessoalmente como profissionalmente, né? E hoje eu trabalho justamente com isso, né? Nós trabalhamos com isso, ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas. Já passamos por aí, por pelo menos, hoje a gente estava contando, né? Por pelo menos uns 14 estados diferentes, e ajudando milhares e milhares de pessoas através da inteligência espiritual e emocional. Então, hoje estar compartilhando um pouco desse conhecimento com as pessoas que estão nos ouvindo está sendo maravilhoso. Exatamente. E essa é a nossa missão. É para isso que nós nascemos e é isso que nós fazemos. Eu chamo isso de zona de convergência, né? Zona de convergência é quando você entra num fluxo de alinhamento onde quem você é no céu reflete na terra, tá? Aonde você entende perfeitamente quem você é e o que você nasceu para fazer. E essa é a grande questão. Existe hoje inúmeras pessoas que elas ainda não têm clareza de quem elas são e do que elas nasceram para fazer. E por esse motivo, Bartilha, elas ficam presas a uma vida sem sabor, sem sentido, porque elas não conseguem se conectar com a sua zona de convergência. E quantas são as pessoas que também, às vezes profissionalmente falando, são pessoas que são muito bem-sucedidas, né? Pessoas que venceram de fato na vida. Mas chega um ponto da vida da gente que a gente se pergunta qual o sentido de tudo isso? Por que tudo isso na minha vida? Já venci, já conquistei muitas coisas, tenho dinheiro, posso viajar, tenho o carro que eu quero, tenho minha casa, mas qual o real sentido de tudo isso? E quando se chega nesse ponto, aí as pessoas têm que parar para se perguntar qual realmente o real sentido. E esse sentido, ele está na identidade, né? Que o que a gente tem conversado muito, que a gente ensina muito para as pessoas, é sobre você, sobre a sua identidade, sobre quem você é. E grande parte das pessoas hoje, elas têm uma dificuldade de entender quem são, porque muitas vezes elas relacionam quem elas são com o que elas têm, com o que elas fazem. E hoje nós entendemos, né, Valmer, que a identidade, ela não está associada ao que elas têm, o que elas possuem ou o que elas fazem. Se ela é médica, se ela é uma advogada, se ela é uma consultora, se... Enfim, ela pode ter várias diversificações, várias especializações, mas, de fato, a sua identidade não tem nada a ver com isso. Muito bom. E, Bartilha, fala para mim um pouco o que você tem feito hoje, em que área que você tem atuado. Eu sou suspeito em perguntar, porque eu sei exatamente, mas queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem feito, qual que é o trabalho que você vem desenvolvendo nos últimos anos, em que você tem se tornado perito. Olha, hoje eu tenho trabalhado principalmente com mulheres, né? O meu público-alvo hoje tem sido mulheres.
mulheres que precisam se reconectar com elas, justamente essa questão da identidade. Mulheres que perderam a sua essência, mulheres que não sabem para que vieram para esse mundo ou por que de estar aqui, mulheres que realmente precisam se reconectar consigo e principalmente também com as pessoas com quem elas amam. Né? Eu tenho percebido ao longo desses anos a dificuldade que muitas mulheres têm tido de entender o seu real valor. Por isso, por conta disso, eu criei até uma mentoria. Eu tenho uma mentoria específica para mulheres chamada Mulheres Diamond, porque eu acredito que nós mulheres somos como diamantes, né? Um diamante, quando ele é achado, ele é aquela pedra bruta que precisa ser lapidada, que precisa ser, né, transformada naquele diamante brilhante, bonito, para chegar até a loja. E eu vejo as mulheres hoje como um diamante bruto que precisa dessa lapidação. E essa lapidação é o autoconhecimento, é se conhecer, é se reconectar consigo mesma, com seus valores, com aquilo que elas gostam, entender o seu potencial, a sua capacidade de entender também aquilo que elas merecem. Então, hoje eu tenho trabalhado, grande parte do meu público são mulheres, e eu vivi isso na pele. E por conta de ter vivido isso na pele, eu percebo realmente qual a necessidade que essas mulheres têm de se encontrarem, né? E é interessante você falar que viveu na pele, porque assim, todo problema que você vence, você se torna perito naquele problema. Eu entendo, tá? Eu entendo que toda dificuldade que você vence na vida, ela te capacita para que você também consiga ajudar outras pessoas que estão naquela mesma dificuldade. É muito aquele lance de que a tua dor está relacionada com o teu propósito. Aonde você mais foi ferido é onde você vai ser usado para curar. Aonde você mais teve dificuldade na vida, na verdade é ali que está a tua maior força. Ali que está a tua maior força. Se você é uma pessoa que talvez hoje está enfrentando crises na sua vida econômica, crises no seu casamento, crises de identidade, é ali que está a tua maior força. Hoje, a minha força, a força da Bartilha, a nossa maior força, é justamente na questão da identidade, na questão do nas casamento. Dores que a gente viveu. Onde a gente venceu. Né? As lutas que nós vencemos no casamento, as lutas que nós vencemos na vida espiritual, conjugal, profissional. emocional, profissional. Então, aonde eu venço, eu passo a me tornar perito. E hoje, você é uma perita, né? Eu sou suspeito de falar porque eu confio muito na sua capacidade, o quanto que você é uma mulher que é muito sensível aos detalhes. Você, na grande maioria, você é os meus olhos. Você enxerga o que eu não vejo. Você, muitas vezes, não teve uma vez em que você disse algo que realmente não era aquilo. E por diversas vezes, na minha dureza, eu não quis aceitar e depois ver que realmente era aquilo, dar o braço a torcer e entender. Então, você tem um olhar mais sensível, né? E eu tenho o maior prazer do mundo de direcionar pessoas para atendimento individual com você, porque eu sei da capacidade profissional que você tem, quanto que você é perita nessa área. E eu também sei que nem sempre foi assim. Eu sei que você enfrentou momentos difíceis na sua vida. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre a tua história. Não dá para a gente falar aqui nesse período completo, mas como foi um pouco da tua história, o que você viveu? Compartilha com a gente aqui. Né? Como o Valmer falou, é longa, né? É extensa. Acho que a história de cada pessoa é uma história única, né? E dificilmente a gente consegue resumir tão rápido. Mas eu já vinha de uma demanda emocional profunda, né? Sempre fui uma pessoa muito ansiosa, tinha crise de ansiedade, impaciente. E casei, né? Tive minha primeira filha. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, em 2018, eu passei por uma situação desafiadora para mim. Porque eu confiei muito em uma pessoa que eu acreditava ser amiga, né? E quando eu soube, digamos assim, acho que muitas pessoas já passaram por isso, sobre traições, né? Quando eu passei por esse período de traição com essa pessoa que eu confiava muito, que eu acreditava ser uma amiga muito próxima, né? Que eu cuidava, que eu ajudava. Então, isso foi como se fosse um pontapé para minha decaída emocional.
Lembrando que eu já vinha já de uma demanda emocional, tá? Que eu não cuidava, que eu não dava atenção. O meio no qual eu vivia, eu e você, né? Nós sempre fomos, assim, profissionalmente falando, administradores de uma instituição muito grande, né? Nós trabalhávamos juntos. Mais de 400 instituições estavam sob nosso comando ali. Sim. A gente ajudando a administrar. Então, a gente já vinha já de uma demanda emocional muito grande. E eu também vinha dessa demanda já familiar, né? Mas a gente foi ensinada a não cuidar. Eu posso falar que, como mulher, a gente cresce com uma crença de que nós somos fortes, né? Que nós temos que dar conta de tudo. Nós temos que dar conta de tudo ao mesmo tempo, da casa, dos filhos, do marido, né, da vida profissional. E chega um momento da nossa vida que isso se torna um grande fardo, se torna um peso. E isso começa a trazer consequências, principalmente emocionais, né? E a gente sabe hoje que emoções também se alojam na carne. E além das emoções disfuncionais, a gente também tem os prejuízos físicos, né? Aí vem os problemas, vem as dores, vem as doenças. E como eu estava falando, em 2018 eu tive aí digamos assim, essa traição, né, de uma pessoa que eu não esperava. E aí veio já um baque emocional. Isso desencadeou um problema emocional muito pesado, muito forte. Eu estava grávida da minha segunda filha nesse momento. Tanto é que eu lembro que no dia que eu soube, eu passei mal. Lembra disso? Sim. Eu passei mal, fui para o hospital. Enfim, ali começou a minha disfunção, né, emocional, que já vinha. Mas ali que, como é que eu vou dizer? O rio correu. Então, daquele momento em diante, eu comecei a passar por várias crises aí de ansiedade, crise de depressão. E aí, como acho que a maioria das pessoas, veio a pandemia. E essa pandemia foi desafiadora, né? Eu já estava com as minhas duas filhas, uma pequena, de mais ou menos, ia fazer 1 ano de idade, a outra mais velha, com aproximadamente 5, 6 anos. E a pandemia também veio desencadear muitos problemas emocionais para mim. Então, eu fiquei muito mais ansiosa, eu tive muitas crises de ansiedade e também depressão. E a depressão foi bem desafiadora. E consequência disso foi impaciência, fuga na comida, engordei bastante, porque eu descontava aquela ansiedade, né, aquela disfunção emocional na alimentação. Então, fiquei muito ignorante, digamos assim, né, grossa, não tinha paciência, principalmente com as minhas filhas. E acho que a que mais sofreu nesse período todo foi a mais velha, porque ela já entendia um pouco do que a gente estava passando, do que a gente estava enfrentando. Então, ela sentia muito na pele aquilo, a forma como eu tratava, né? Sem paciência, com ignorância, brava, bruta, sabe? E aí vieram os problemas no casamento, lembra? Sim, muito. A gente passou muitos desafios, porque daí, pensa, você está acostumada a ter o seu marido trabalhando fora ou se encontrando no trabalho, como era o nosso caso, a gente trabalhava no mesmo local, mas cada um exercendo a sua função, né? Então, ali entrava o modo profissional e o modo familiar, casamento, marido, esposa, ficava fora. Então, era fácil trabalhar profissionalmente, né, Valmer? O desafio foi estar dentro de casa, confinado num período. Então, aí se afloraram muitas emoções, né? Emoções desafiadoras e disfuncionais. Então, a gente percebeu realmente, eu percebi o quanto eu precisava de ajuda. Esse foi o período que eu realmente falei, não dá mais para viver assim. Eu preciso de ajuda, porque além de eu estar me destruindo, na verdade, eu acho que eu não tinha nem muita consciência de estar me destruindo. Eu percebi, na verdade, que eu estava destruindo a minha filha. Então, essa foi a virada de chave para a mudança que eu precisava. Porque eu percebi o quão mal eu estava fazendo para minha filha. E é importante o que você está trazendo, porque, primeiro, nenhuma mudança profunda, ela acontece sem que você tenha consciência. Exato. Então, você não tinha consciência. E aí, outro ponto também, que é uma virada de chave poderosíssima no processo de transformação, é que você decidiu iniciar o processo de mudança não somente por você, mas por alguém que você amava. Isso é muito importante. Quando você entende que tem outras pessoas que dependem de você,
Se você não tem força para fazer pelo seu próprio eu, pelo seu intelecto, pela sua capacidade, então faz por alguém que você ama, porque você vai realmente dar o seu melhor. E como eu falei recentemente no treinamento, as pessoas que você mais ama, elas não merecem ter o seu pior o tempo todo. É verdade. E essa foi, eu me lembro exatamente do dia que houve essa virada de chave na tua mente, o quanto que aqueles episódios com a nossa filha foi poderoso. Sim, isso foi uma mudança de chave, uma virada de chave muito grande na minha vida, porque eu realmente percebi que eu estava fazendo mal para ela, sabe? E que aquilo futuramente iria trazer consequências. Inclusive, naquele momento ali, a minha filha, né, a nossa filha já estava até engordando um pouquinho, lembra? Sim. Ela já estava também desencadeando disfunções emocionais. Claro que teve todo um conjunto, né? Foram vários fatores naquele período, que foi a pandemia, o confinamento, não podia sair, não podia brincar, não podia ir para lugar nenhum, para a escola, enfim. Mas a gente também teve uma contribuição aí nessa disfunção emocional dela, e aí foi essa virada de chave que eu tive e que eu falei, uau, eu preciso procurar ajuda, porque esse meu comportamento disfuncional, ele está prejudicando as minhas filhas. E se eu não parar isso agora, eu não sei como vai ser daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos. Como que essa criança ela vai se tornar um adolescente, um adulto, futuramente? Quer dizer, provavelmente uma criança, um adulto, um adolescente totalmente disfuncional. E hoje a gente sabe, né, Valmer, que as maiores crenças, né, elas são geradas na nossa infância, né? De 0 a 12 anos é o principal período em que as crenças são criadas, as memórias, as principais memórias são internalizadas dentro da gente. Então, eu estava vivendo dentro daquele período com a minha filha, ela tinha aproximadamente 6 anos, então eu estava ali gerando as principais memórias dela. Então, que crenças que eu estava criando, eu estava internalizando na minha filha com aquele meu comportamento disfuncional? Uma mãe impaciente, uma mãe bruta, ignorante, uma mãe que, sabe, era ríspida, que não gostava do contato, e ela sempre foi muito carinhosa, então ela vinha me abraçar e muitas vezes eu, ai, não, agora não dá, agora eu não posso, estou ocupada. Quer dizer, quais eram as memórias que eu estava criando? Quais as crenças que eu estava criando na minha filha? Então isso foi a mudança de chave, sabe? Porque eu entendi que eu precisava mudar. E eu não tinha esse conhecimento tão profundo como hoje nós temos. Porque depois disso que eu fui procurar ajuda, fui procurar conhecimento, aí que foi realmente uma transformação. Porque daí a gente começou a entender. Eu comecei a entender de fato o porquê que nós precisamos aí reprogramar crenças. Por que nós precisamos ressignificar sentimentos, né? Experiências que de repente foram traumáticas, que hoje a gente entende que é possível sim pegar momentos de dor, experiências de dores que te trouxeram sentimentos ruins, tóxicos, e ressignificar, né, aquele sentimento, trazer um novo sentido para aquela experiência, para aquele momento, e abandonar aquela dor do passado. Que hoje a gente percebe nas nossas mentorias, nos nossos acompanhamentos individuais, que tanto eu quanto você nós fazemos muito, a gente percebe que hoje muitas pessoas elas chegam até nós porque elas carregam dores de anos, dores da infância, né? A maioria das pessoas são adultos cuja aquela criança está gritando por dentro. A criança ferida, né? É a criança ferida. A criança ferida e muito dos comportamentos disfuncionais que nós temos, que eu tinha, que você também tinha, que esse amigo internauta também talvez tenha, eles eram frutos da programação mental, né? Você responde à programação que tem dentro de você. Existe uma programação que determina os teus resultados, uma programação que determina o resultado financeiro, determina o resultado na vida conjugal, o resultado na vida espiritual, o resultado emocional, de autoestima. Então, os nossos comportamentos são frutos dessa programação. Tem gente que ela está tentando resolver um problema externo, quando, na verdade, o problema dela é interno, é no interior, é dentro dela. Entende? Imagina, eu quero trocar o fruto da árvore. Eu quero trocar o fruto da árvore. Uma árvore,
só dá frutos podres, né? Toda vez que eu vou na árvore, o fruto é podre, o fruto é mau. E aí eu falo assim, poxa, eu tenho que trocar os frutos dessa árvore. Não, eu tenho que entender o que está causando esse fruto, porque é muito comum você tratar o efeito, mas é incomum você tratar a causa. E é isso que a gente faz. E a causa está nessa raiz, né? A causa é a raiz. Quando eu entendo a causa do fruto está sendo podre, eu trabalho na causa, eu trabalho na raiz. Por isso que um atendimento individual, né, um processo de desenvolvimento humano de forma individual, ele é tão poderoso. É porque nós mergulhamos para dentro da dor da pessoa, onde nós enxergamos de uma maneira clara. Hoje, tanto para mim como para você, é nítido. A gente olha e a gente vê. Algumas pessoas ficam impressionadas. Tá, mas como você sabe isso? É treino, sabe? É muitos anos fazendo isso. São mais de 10 mil horas de atendimentos individuais, onde muitas vezes eu bato o olho numa pessoa e eu já começo a dizer exatamente quais são as dores que ela está vivendo. E aí a gente consegue identificar a raiz do problema. E foi isso que fez o seu processo de mudança acontecer de uma forma tão significativa. Porque nós entendemos, tanto eu como você, nós mergulhamos. Sim. Eu me lembro claramente do quanto nós estávamos disfuncionais, tanto eu como você. O quanto que eu, com a minha disfunção, lhe fiz mal. O quanto que eu causei dor, o quanto que eu fui uma pessoa muito ruim com os meus comportamentos, com a forma de ser, com o orgulho, com o ego, com todo aquele comportamento ruim que eu tinha. Quando eu tive consciência, quando eu olhei e eu vi o que eu estava causando, no seu caso, a virada de chave para você foi a Sofia. No meu caso, a virada de chave foi você. Uhum. Foi eu olhar para você e ver, cara, olha o que eu estou causando para a mulher que eu decidi passar o resto da minha vida com ela. Olha as dores que eu estou causando. Quando eu olhei e percebi os meus comportamentos, porque a gente não tem consciência do comportamento, então a gente acaba achando normal. Eu sei que tem gente aqui agora que ela acha normal a forma como ela vive. Sim. Ela acha normal a disfunção no casamento, ela acha normal as brigas constantes, ela acha normal a falta de recurso, ela acha normal a falta de conexão no mundo espiritual. Muitas vezes as pessoas não entendem a diferença de comum e normal. Comum e normal. Porque isso, brigar no casamento é comum. Você vê muitos casais brigando, poxa, é comum, mas não é normal. Né? Não ter tempo para os filhos é comum, porque quantos pais trabalham e trabalham muito? Filhos que ficam na mão de babás, na mão dos avós. É comum? É comum, mas não é normal, porque você precisa de tempo e tempo de qualidade com seus filhos. Você precisa de tempo e tempo de qualidade para você, né? Essa questão de trabalhar 7 dias na semana, eu até entendo. É comum? É comum, mas não é o normal, porque você também precisa desfrutar. Você também precisa do período de descanso, você precisa também estar ali com as pessoas que você ama. Então, muitas vezes, as pessoas começam a normalizar, né, o que é comum demais, lembrando que isso não é normal. Né? Viver nessa disfunção não é normal. Eu me lembro que você me levou, e eu ali, você, calma, Valmer, calma, Valmer, calma, Valmer. E eu, o coração acelerado, eu me sentindo mal, e eu falei pro médico, eu achei que ia morrer. Mas o que era? Quando cheguei lá, o médico trouxe para mim a clareza. Cara, você está com esgotamento emocional profundo, você está com esgotamento físico e emocional. E eu expliquei para ele o que eu fazia, o que eu desenvolvia. Ele falou, cara, você está num nível de estresse muito grande. Aí ele falou uma coisa que foi um gatilho muito forte que ele falou. Ele falou assim, se você não parar, você não vai ver a sua filha crescer. Então, como eu sou um cara que eu não fui criado com o meu pai, não tive a convivência com o meu pai, quando ele falou isso, disparou um gatilho. E eu falei, eu preciso procurar ajuda, procurar um auxílio. Por quê? Porque eu entendia que o que eu estava passando era normal. Eu entendia que era normal trabalhar daquela forma. Mas a gente entende que era comum no ambiente que a gente estava inserido. Comum no ambiente onde a gente estava inserido. E é interessante você prestar atenção nisso.
nos ambientes que você está inserido hoje. Porque talvez você está num ambiente hoje que é comum estar sem dinheiro, é comum não ter um casamento em paz, é comum não ser homem de uma só mulher, mulher de um só homem, é comum você ter brigas constantes, é comum, mas não é normal. Não é normal. Não é normal. Hoje, nos últimos 5 anos, tanto eu como você, nós estamos estamos nos inserindo em novos ambientes. Hoje, na verdade, a gente olha muito o ambiente em que a gente vai se inserir, né? Exatamente. Hoje a gente seleciona. A gente seleciona o ambiente. Olha que interessante. Hoje, eu e a Bartira, nós selecionamos os ambientes que nós frequentamos. E nós, inclusive, selecionamos as pessoas que a gente quer estar perto. As pessoas. Eu entendi, nos últimos 5 anos, eu mudei completamente o meu ciclo de amizades. Tem muita gente que antes eu falava, hoje eu já não falo mais. Por quê? Porque eram pessoas que viviam dentro de uma disfunção, trouxe para elas uma oportunidade de mudança, de transformação, mas são pessoas que não queriam avançar, não queriam se desenvolver, não queriam passar por um processo como esse que nós passamos. Então eu entendi que não fazia sentido dar sequência naquilo, porque o ambiente influencia. E sabe o que é engraçado? Que às vezes a pessoa olha assim, a gente falando, fala, então eu vou ter que fechar amizade com várias pessoas. Não é isso. Para o lugar que você quer chegar, naturalmente essas pessoas não vão mais conseguir te acompanhar. Perfeito. Então você não vai precisar chegar e falar não para as pessoas. Elas mesmas não vão mais te acompanhar. Elas não vão ver sentido. Não vão ver sentido. Nem você vai perceber mais sentido em estar com elas, porque não existe mais troca, né? E nem elas com você. Então é uma coisa natural. Natural. Para onde você vai, provavelmente, de repente, você não vai mais conseguir levar aquele seu amigo de infância. E eu costumo dizer, até nos treinamentos, Partilha, que para cada nova fase que você vai, Deus te conecta a pessoas diferentes. Deus te conecta com pessoas novas. Toda vez que você está para mudar de fase, Deus te conecta com uma outra pessoa. E tem pessoas que vão chegar na tua vida que elas vão ser para aquela temporada, tá? Elas vão ser para aquele momento específico. E é para aquele momento e pronto, acabou, e você vai seguir sua vida. E tem pessoas que vão chegar e elas vão se tornar íntimas, né? Vão permanecer. Elas vão permanecer. Mas são todos? E as pessoas do passado? Os amigos antigos? As pessoas... Não é que você vai abandoná-los. E também não quer dizer que você vai deixar de ter os amigos antigos. Você vai ter os amigos antigos, só que os amigos antigos, talvez, eles não tenham o mesmo propósito que você, não tenham a mesma missão, não tenham a mesma visão, porque cada um está seguindo uma visão. E vai ser aquela pessoa que provavelmente você, para uma determinada coisa que você queira na sua vida, não vai ser aquela pessoa que você vai procurar. Porque ela não tá no mesmo nível que você. Mas não quer dizer que você vai desfazer daquela amizade. Ela vai permanecer sua amiga? Vai. Mas para os seus objetivos, para aquilo que você quer conquistar, essa pessoa não vai mais fazer sentido. Assim, esse assunto que você está trazendo é muito importante. Agora tem um outro lado também. Tem pessoas que elas vão ter que sair da sua vida. Algumas vão ter que ser demitidas. Algumas vão ter que ser demitidas. Tem algumas amizades que estão te afundando. Tem algumas amizades que estão te levando para o fundo do poço. Tem algumas amizades que elas só afloram o que há de pior em você. Não é os opostos que se atraem, é os semelhantes. Observa, a pessoa, geralmente, ela tem amizade com pessoas que têm os mesmos comportamentos que ela. Então, se eu continuar com amizade com determinadas pessoas, eu vou ser influenciado pelo comportamento dela. É o poder das conexões. No livro, O Poder das Conexões fala muito sobre isso. É engraçado que, por exemplo, hoje não tem mais aquela questão de quem trai mais, né? Se é homem ou se é mulher. Que hoje, acredito eu, que está no mesmo patamar praticamente, né? Assim como os homens, muitas mulheres traem também no casamento. E tá acostumada a andar com outras mulheres que também faz o mesmo. Sim. Então, nesse sentido aí, sim, são pessoas que você vai ter que demitir da sua vida. Porque se agora, nesse momento, eu quero ser esposa de um homem só, de um marido só, e se eu estava acompanhada de mulheres, de pessoas que me influenciavam
a ter outros relacionamentos fora do casamento, então são amizades que eu não posso ter mais para minha vida. Porque se eu quero mudar o meu comportamento, se eu quero novos comportamentos, se eu quero novas atitudes, se eu quero passar para o próximo nível, eu também vou precisar mudar meu ambiente. Total, perfeito. A mudança de ambiente, ela passa por uma mudança do tipo de pessoa que você quer se conectar. Então, hoje, nós somos intencionais, né, nas nossas conexões. Sim. Nós somos totalmente intencionais. É engraçado, até que eu estava conversando com uma cliente minha, e ela estava falando justamente sobre isso. Ela falava assim para mim, Bertíria, eu não sei mais o que eu faço, porque aqui onde eu estou, as conexões não dão mais. As amizades já não dá mais certo. São pessoas que eu gosto, são pessoas que eu tenho carinho, são pessoas que eu considero. Mas quando a gente senta para conversar, a conversa não dá mais. Eu preciso mudar de mesa. Perfeito. Ela falou para mim, eu preciso mudar de mesa. E sobre essa mudança de mesa que você falou aí agora, olha só que interessante. Se você está numa mesa hoje, onde você é a pessoa que senta para ensinar, já chegou a hora de você mudar de mesa. Você precisa sentar numa mesa onde você senta para ouvir. E aprender. E aprender, senta para ouvir e aprender. Porque se você está sentando em mesas onde você é o principal especialista, isso quer dizer que você chegou a um determinado ponto e você não vai passar dali. E foi exatamente o que eu fiz nos últimos anos. Eu comecei a me assentar em mesas onde eu era o aluno, onde eu parava para ouvir, onde eu não fazia perguntas, onde eu simplesmente anotava e aprendia. E estar inserido em novas mesas onde eu era aluno elevou a minha mentalidade, mudou o meu pensamento. E ensinar é muito bom, mas aprender também é, né? Maravilhoso. Ensinar, hoje nós ensinamos. Tanto eu como você, nós ensinamos muitas pessoas. Só que nós sentamos bastante para aprender. Olha quantas horas de treinamentos que nós temos, de estudo, leitura de livros, mentorias. Olha o quanto que nós nos dedicamos no off, porque quem vê o resultado não vê o bastidor. Às vezes a pessoa vê algo na internet, mas ela não vê o que está por trás daquilo, não vê o sangue, o suor, as lágrimas, a gordura que está sendo queimada. Ela não vê o quanto você está se dedicando. E o quanto você tem se preparado, né, para ser um especialista naquela tua área e poder realmente, de fato, ajudar pessoas. Porque hoje, para mim, quando eu falo, eu sou mentora de mulheres, eu ajudo mulheres, eu atendo mulheres, faço treinamento com mulheres, eu encaro aquilo como algo muito sério. Isso eu sempre tive em mente desde a minha adolescência, de que eu lido com vidas, né? Eu não trabalho com abóbora, não trabalho com chuchu, com banana, mas eu lido com vidas, com pessoas que realmente precisam de mim, que vão abrir a sua vida, vão abrir as suas dores e estão esperando de mim o que? Ajuda. São pessoas que a gente segura na mão, literalmente, né, Valmer? Sim. Quantas pessoas que se conectam conosco e que já se conectaram ao longo dessa jornada toda, e são pessoas que a gente segura na mão de fato, gente. É muito importante a pessoa entender que é um processo que não é fácil, né? Buscar um desenvolvimento pessoal não é um processo fácil. Porque, primeiro, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela precisa de ajuda. Eu acho que esse é o pontapé inicial, é entender que realmente minha vida tá uma droga e eu preciso de ajuda e procurar essa ajuda. Mas não é qualquer pessoa que pode ajudar, é uma pessoa que conhece o caminho, é uma pessoa que já passou por aquele caminho, né? Eu falo com muita propriedade porque hoje as pessoas que se conectam comigo, as pessoas que eu atendo, eu posso ajudar. Hoje eu tenho propriedade em ajudar, porque eu vivi esse processo, eu vivo essa jornada, eu vi essa transformação dentro da minha casa, na vida das minhas filhas, na minha vida, no meu casamento. Então, assim, eu posso, de fato, estender a mão e puxar aquela pessoa. Eu posso mostrar o caminho que vai gerar a transformação e mudança, né? Isso tem sido essencial na nossa vida, porque quando a gente fala para a pessoa, faz isso daqui, é o que, de fato, nós fazemos, né? É o que, de fato, a gente tem praticado na nossa vida. Então, é muito importante a pessoa entender que, primeiro, ela precisa entender que ela precisa da ajuda. Ela precisa querer ajuda e procurar
uma pessoa, de fato, que viveu aquela jornada, que passou por aquela experiência, que pode ajudar. O que você diria, Bastília, para uma pessoa que agora está sofrendo com ansiedade, com questões emocionais profundas, que se sente perdida, que não sabe mais o que fazer, né? 2024 está aí, a pessoa está totalmente sem rumo e sem direção. O que você diria para essa pessoa hoje? Olha, essa pessoa que hoje se diz assim, eu tô perdida. Chegou um ponto da minha vida que não faz mais sentido. Não sei mais o porquê de nada. Emocionalmente falando, no meu interior eu me sinto frustrada, perdida, sem sentido na vida, no casamento, na família, na vida profissional. De repente você que pula, né, de profissão em profissão, eu quero dizer para você o seguinte, a primeira coisa, o primeiro passo para a grande mudança, a grande virada de chave na sua vida, primeiro, é entender que você precisa de ajuda. É entender e reconhecer que você precisa de ajuda. Nós mulheres, principalmente, nós fomos criadas, né, de uma forma em que a gente precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta do marido, dos filhos, do casamento, da vida profissional, da casa. E eu quero dizer para você que você não precisa dar conta de tudo. E que existem pessoas que podem te ajudar a se reconectar com você mesma. Mas a primeira coisa, o primeiro grande passo é reconhecer que precisa de ajuda. Porque a minha grande virada de chave foi entender que eu precisava de ajuda. Entender que aquilo que eu estava vivendo não era normal. A disfunção que eu vivia no meu casamento, com as minhas filhas, a disfunção que eu vivia comigo mesma, os prejuízos que eu trazia para a minha própria vida não eram normais. Eu estava me matando. Eu estava me matando dia após dia, né? É aquela dose diária de veneno que você vai tomando. Pouco a pouco. E que no final quem acaba sendo grande prejudicado é você, né? Eu era uma pessoa muito ressentida, muito magoada, guardava demais os sentimentos. Então, essa questão do ressentimento, da mágoa, é isso, é esse veneno diário que você toma todos os dias. Só que você fica com mágoa da pessoa, aquela pessoa no qual você sente a mágoa, ela não é prejudicada. Quem se prejudica é você, porque o veneno quem está tomando é você. E você falar disso traz a clareza de que, assim, toda a grande dor profunda que uma pessoa carrega, ela está relacionada a um estado de não perdão. Não perdão. Não perdão. Quando eu decido não perdoar, porque, assim, ser magoado, decepcionado, é algo inevitável. A gente vai passar por isso. Quem nunca passou vai passar, né? Porque, infelizmente, em alguns momentos da vida, a gente acaba depositando a nossa confiança no outro, a nossa esperança, a nossa expectativa, né? E aí a gente vai acabar se decepcionando de alguma maneira. E aí você, com essa questão de guardar o ressentimento, de ficar com aquilo dentro de você, é como se aquilo fosse sugando você, sugando toda a vida. E aí você se torna uma pessoa amarga, uma pessoa sem sal, sem brilho, sem sabor, e que se torna impossível o convívio. Porque uma pessoa que está ferida, o comportamento dela é o quê? De ferir? É de ferir, entendeu? Por quê? Porque ela está gritando por conta de uma dor, ela está gritando por conta de algo que está dentro dela, uma angústia, uma tristeza, uma perturbação que ela está vivendo. Então, o estado de não perdão, ele é o motivo pelo qual tanta dor e sofrimento tem se multiplicado. Valmar, é interessante essa questão do não perdão que a gente está falando aqui, porque ele é algo muito sério. Essa questão da mágoa, do ressentimento, do estado de não perdão que a gente tanto fala nos nossos treinamentos, nos nossos processos, né, de desenvolvimento pessoal, que inclusive, acho que 90% das minhas clientes, elas chegam até mim com esse estado de não perdão, com esse sentimento tóxico dentro delas. Olha que interessante. Uma situação que você viveu, você está atraindo pessoas que estão vivendo situações semelhantes. Sim. É bem aquilo que você falou no início, né? A situação que a gente mais foi ferida é onde a gente acaba tendo mais propriedade em poder ajudar pessoas. Porque você sabe o caminho. Sabe o caminho. Você sabe o que causa, você sabe as dores. A maioria das pessoas que eu atendo, e por incrível que pareça,
são pessoas que enfrentaram situações que eu enfrentei também. E a gente atrai essas pessoas. A gente atrai. Então, eu acredito que 90% dessas minhas clientes hoje são pessoas, são mulheres que trazem junto com elas um estado de não perdão. Então, assim, é um índice muito alto de pessoas que hoje na sociedade, elas têm carregado com elas um estado de não perdão. Quantas pessoas são bem-sucedidas ou uma vida maravilhosa, mas dentro de si carregam um estado de não perdão? E essa questão do estado de não perdão, ela é tão profunda, porque é como a gente estava conversando. É um veneno diário, é uma dose diária de veneno que você toma todos os dias e que o único prejudicado é você. Legal. E você tem hoje atendimentos individuais, tem grupo também? Sim. Hoje nós trabalhamos, né, com as mentorias, né, com processo de desenvolvimento pessoal e também em grupos. Né, nós temos turmas de mulheres, onde também nós passamos por todo esse processo aí do desenvolvimento humano, né, mergulhando de fato nas emoções, porque a gente sabe que hoje as pessoas, as mulheres, os homens, elas têm tido sim, elas têm carregado uma disfunção emocional muito grande. Muitas vezes as pessoas nos procuram assim, poxa, estou procurando você, Bartíria, porque eu quero desenvolver mais na minha vida profissional, estou com vários projetos, ou quero fazer uma transição de carreira, né? Que acontece também. Pessoas procuram o nosso auxílio para uma transição de carreira. E quando a gente começa a aprofundar no processo, porque o nosso processo ele é completo, não tem hoje como você trabalhar a parte racional, digamos assim, sem trabalhar também o emocional. Porque a maioria das decisões que nós tomamos, ela é por conta do emocional. Elas são emocionais. Você não compra só racionalmente, você também compra emocionalmente. E isso, quantas pessoas compram coisas que não precisam para tentar sarar uma dor que tem dentro dela. É engraçado, tocando nesse ponto, eu já volto no outro, que todo excesso esconde o quê? Uma falta. Uma falta. A gente vê pessoas que compram de forma compulsiva. Por quê? Porque essa compra compulsiva não é uma compra racional, mas é uma compra emocional que esconde uma dor emocional. Então, quantas são as pessoas que se conectam conosco? Olha, Bartíria, eu quero fazer um processo porque eu estou fazendo uma transição de carreira, porque eu quero desenvolver minha área profissional, estou querendo fazer isso, tal. Ok. Só que quando a gente começa a aprofundar, a gente percebe que não é um processo apenas racional, é um processo emocional. E os nossos processos, eles não tem como você fazer um processo completo só partindo para o lado racional. O nosso cérebro, ele é razão e emoção. Eu não posso fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal trabalhando apenas o racional. E esquecendo das emoções, porque as emoções são tão importantes como a razão. Ambos têm que andar juntos, não é? Ambos têm que andar juntos. Então, o processo hoje de desenvolvimento pessoal que nós fazemos é razão e emoção. Eu posso desenvolver o meu pilar, digamos assim, racional? Posso, mas eu não posso esquecer das emoções, porque se as emoções estão disfuncionais, como é que vai ser? Perfeito. E chegou a hora de você começar a trabalhar as questões emocionais mal resolvidas dentro de você. Está na hora de você se libertar de toda a culpa, de todo o medo, de toda a insatisfação, de toda a angústia, de toda a dor. Está na hora de você parar de procrastinar. Está na hora de você começar a viver verdadeiramente o teu propósito, a tua missão nessa geração. Esse é o momento, esse é o tempo de você viver o novo de Deus na tua vida. Chegou a hora de você trabalhar o desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento é poder se desenvolver. Tem habilidades aí dentro de você que precisam ser exploradas. Tem coisas que você é capaz de fazer, que estão aí dentro de você, que você ainda não acessou. Você veio com habilidades, Deus te deu habilidades preciosíssimas. Hoje, uma das principais habilidades que eu tenho é falar em público. Falar em público, comunicar com pessoas, trabalhar com pessoas, mas nem sempre foi assim. Essa era a minha maior dor. Eu nasci com essa habilidade, esse aqui eu sou. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa e foi para isso que eu nasci. E está na hora de você que está assistindo esse vídeo agora se desenvolver.
Parar de ficar dando a desculpinha. 2024 está aí. O que você vai fazer desse ano? Como que você quer que seja esse ano? Esse tem tudo para ser o melhor ano da história da tua vida, mas com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, enchendo a tua cabeça com os mesmos conhecimentos. Está na hora de você buscar um conhecimento novo. Está na hora de você começar a ser seletivo. Seletivo com o tipo de conteúdo que você coloca para dentro de você. Está na hora de você mergulhar no processo de desenvolvimento humano, se desenvolvendo, descobrindo as suas habilidades, lapidando, como a Bartilha disse, do diamante, passando por um processo de lapidação. O processo que eu passei, que ela passou, na verdade, nós estamos passando esse processo. O processo não termina, o processo não acaba. E você pode mudar, seja qual for o resultado que você está vivendo, você pode mudar. Você pode mudar, você não é refém, você não é escravo do lugar onde você nasceu, você não é escravo do problema que você está enfrentando. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem uma nova história em 2024. 2024 vai ser o melhor ano da tua vida, põe isso no teu coração. Profetiza isso, levanta pela manhã e declara. Mas, Valmer, eu não consigo sozinho. Toda vez que você não consegue sozinho resolver alguma coisa, busca alguém. A pior besteira que você faz é tentar resolver, matar no peito e levar tudo sozinho. Procura ajuda. Eu procurei ajuda. A Bartilha procurou ajuda. Nós procuramos ajuda para resolver as dores e as aflições que nós estávamos enfrentando. E por que você não vai procurar ajuda? Será que você é tão bom assim, a ponto de você achar que não precisa da ajuda de alguém? Não deixe o orgulho destruir a tua família. Não deixe o orgulho te afastar das pessoas que você ama. Não deixe o orgulho te manter na pobreza. Não deixe o orgulho te manter na ignorância. Não deixe o orgulho afastar as pessoas que querem o teu bem. Afastar da sua vida, não deixe o orgulho. O orgulho, ele é o principal comportamento sabotador. É por causa dele que você não pede ajuda. É por causa dele que você é multitarefa. É por causa dele que você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai ter alguns treinamentos em 2024. Eu quero você comigo. Vai acontecer um treinamento. Vai ter vários treinamentos em 2024 que eu quero que você venha participar. Eu e a Bartilha, nós estamos aqui para pegar na tua mão. Nós estamos aqui para te ajudar a ir para o próximo nível. Chegou a hora, chegou o tempo de você experimentar o melhor de Deus nessa geração. Agora, sem se conectar com você mesmo, sem melhorar a tua conexão com o outro e sem se conectar de uma forma profunda com o Criador, os teus resultados vão ser iguais. Os teus resultados vão ser iguais. É verdade. E eu quero dizer que você merece, né? Você merece viver essa mudança real na sua vida. Você merece se reconectar com você mesmo e com as pessoas que você ama. Os seus filhos não merecem permanecer com essa mãe disfuncional, com esse pai disfuncional. Seus funcionários não merecem esse patrão disfuncional. Então, nós nos colocamos aqui à sua disposição porque você merece viver de forma profunda esse processo de mudança, de transformação, de reprogramação, né? É reprogramar de fato essas crenças aí que foram instaladas dentro de você. E a gente não está aqui para dizer que é culpa de alguém. Não é culpa, não tem culpados. Mas você pode trazer e dar um novo significado para a sua vida e viver uma nova história nesse ano de 2024. E isso só vai acontecer com novas atitudes, novos comportamentos, novos conhecimentos. E o que eu te aconselho, você precisa procurar uma pessoa que já viveu essa jornada. E eu quero fazer aqui um ato profético junto com a Bartilha. Olha, eu estou aqui segurando na mão dela e nós queremos segurar na tua mão em 2024. Eu e ela, nós queremos segurar na tua mão. Nós queremos segurar na tua mão para você mudar o resultado que você tem vivido. Eu e a Bartilha, nós estamos aqui para poder ajudar você a mudar os resultados que você está vivendo. Não importa quem você seja. Seja você quem for. Se você tem a humildade para pedir ajuda, eu e ela, nós queremos segurar na tua mão. E nós não vamos soltar. Você, mulher, você, homem, você, empresário, lojista, comerciante, trabalhador autônomo, você que está desempregado,
Não importa a situação em que você esteja hoje. Nós queremos pegar na tua mão em 2024 e te levar para o próximo nível. Chegou o tempo de você mudar. Eu e essa mulher aqui, ó, nós estamos empenhados. Nós estamos em unidade. Estamos em propósito para ajudar você a ir para o próximo nível. É isso aí. É desse jeito aí. Se você quer a nossa ajuda, eu me coloco à tua disposição. Me procura. Chama aqui no direct. Me chama aqui no direct. Fala comigo. Eu quero segurar na tua mão. Eu quero ver como é que eu posso te ajudar. Eu quero ver em que pé da jornada você está. Você está preparado para um atendimento individual? Ou se o que você está preparado hoje é para um atendimento em grupo? Ou para participar de um treinamento presencial, uma imersão de 8 horas que nós fazemos praticamente todos os meses? Me procura. Eu e a Bartilha, nós estamos aqui para ajudar você. E nós vamos segurar na tua mão. E eu tenho certeza absoluta que você vai viver os melhores resultados que você viveu até agora na sua vida. E se permita viver essa jornada, né? É importante que a pessoa entenda que ela precisa se permitir viver esse processo. Quantas vezes eu fui fazedora demais, fazia muito pelos outros e esquecia de mim. E hoje eu entendo que eu preciso estar bem. Para que eu possa cuidar dos meus, para que eu possa ajudar pessoas, eu preciso estar conectada comigo mesma. Eu preciso entender o meu momento, eu preciso entender as minhas emoções, usar também essas emoções ao meu favor. E tudo isso você só aprende quando você vive essa jornada. Então, se permita viver essa jornada de transformação. Nos procure, se conecte conosco, né? Manda mensagem aqui no direct, procure ajuda. Mas você pode ter certeza que para isso que você tem vivido hoje, tem solução, tem jeito. E você não merece passar mais uma virada de ano da mesma forma que você está. Eu e a Bartilha estamos aqui para ser os teus mentores, os teus treinadores, as pessoas que vão segurar na tua mão para mudar completamente os teus resultados. 2024 será o melhor ano da história da sua vida. Você vai viver o melhor de Deus nessa geração. Chama a gente aqui no direct e conecta com a gente. Bartilha, que prazer imenso ter você aqui hoje. Esse aqui é um dos podcasts que nós vamos fazer juntos, vamos fazer vários outros, vamos falar de vários temas, e eu quero aqui te agradecer imensamente, que Deus continue te abençoando, te dando graça, favor, misericórdia, que você continue crescendo profissionalmente, espiritualmente e emocionalmente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho aí das coisas que eu vivi, de como que eu iniciei minha jornada, de como que eu tenho tido o privilégio, né, de ajudar pessoas através daquilo que eu já vivi, das dores que eu já superei, que eu já enfrentei, que hoje eu me sinto vitoriosa com tudo isso. Tem muita coisa ainda para falar, né, porque aqui foi só a pontinha do iceberg, mas existem, tem muitas coisas aí que nós vamos compartilhando ao longo do tempo, mas foi maravilhoso. Obrigada. Tamo junto, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para ajudar você a viver esse processo de mudança e de transformação. 2024 será o melhor ano da sua vida.